tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para mais uma aula de capacitação, né? Estamos trabalhando com o livro do Tiago. Eu sou o pastor Edson, para quem não me conhece, tá bom? E nós vamos hoje estar compartilhando a palavra de Deus, tendo esse tempo precioso para a gente estar podendo estudar, né? Esse capítulo seria o capítulo 3 do livro de Tiago, tá bom? Mas antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração, né? Pedir a direção do Espírito Santo para que a gente possa estar aprendendo e conhecendo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nós te pedimos a Tua graça, a Tua direção, Senhor, que esta palavra que vamos estar compartilhando agora, Senhor, venha estar no centro da Tua vontade, do Teu querer, ó Pai, que venha trazer edificação para as nossas vidas, Senhor, transformação, ó Pai. É o que nós pedimos, que seja um tempo proveitoso na Tua presença, Pai, em nome de Jesus e desta pessoa que está nos assistindo nessa noite agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos estar falando sobre o livro de Tiago. Eu sei que já foi falado para você um pouco sobre o contexto de Tiago, mas é sempre bom e importante a gente estar falando um pouquinho sobre o contexto do livro de Tiago quando ele foi escrito, né? Sempre é interessante quando a gente está lendo um livro novo da Bíblia, a gente fazer 3 perguntas. Quem é o autor, né? O período que foi escrito esse livro e para quem que é este livro. Então, se nós olharmos, já foi falado, né? Quem é esse Tiago que escreveu esse livro, a Epístola de Tiago? Temos alguns nomes na Bíblia, os dois mais que podem ser, seria talvez Tiago, o apóstolo, né? Filho de Zebedeu, e o Tiago irmão de Jesus, que seria, no caso, um dos... depois, as pessoas até duvidam, né? Acham, perguntam assim, será que realmente Jesus tinha irmãos? Temos comprovação, sim, que ele tinha irmãos. Se nós lermos lá em Mateus 13, 5, vamos pegar aqui na palavra de Deus, Mateus 13, 5, fala que Jesus teve mais irmãos. Mateus 13, 5, isso mesmo. Mateus, acho que... ele fala assim, Jesus estava numa sinagoga ali em Cafarnaum, Nazaré, na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. E ali alguns perguntaram assim, falaram, quando ele pregou, ele trouxe a palavra e tal, perguntaram assim, esse aí não é aquele que é o filho do carpinteiro José? Esse aí não é aquele que seus irmãos estão entre nós? Temos aí Judas, temos aí Tiago, temos aí José, né? Então, esses 2 personagens que fala a Bíblia, que seria esse, que é o meu irmão de Jesus, Tiago, e o apóstolo. O apóstolo não pode ser porque ele já morreu logo no início da pregação do Evangelho, ele foi morto por Herodes. Porque esse livro foi escrito aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, né? Então, ele já foi morto bem antes, não tem como ser esse apóstolo. Então, a maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos, eles creem que quem realmente fez o livro escreveu o livro de Tiago foi o Tiago, irmão de Jesus, tá certo? Então nós já sabemos quem ele né? Ele também era muito proeminente ali, ali em Jerusalém. O historiador Flávio Josefo falou que ele era chamado como Tiago Justo, e ele era uma pessoa proeminente ali, né? Dentro tanto dos judeus como dos cristãos em Jerusalém. E segundo a tradição, fala que ele foi martirizado em 66 depois de Cristo, um pouco antes da destruição do templo em Jerusalém, quando os judeus foram dispersos por mundo inteiro, né, e até 1948, quando eles voltaram a ser uma nação novamente. Então nós já sabemos quem nós sabemos quando foi escrito e para quem ele escreveu. Tá fácil saber para quem ele escreveu, né? No início aqui do livro de Tiago fala assim, no capítulo 1,
ele fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então ele escreveu esse livro, essa epístola, para as pessoas que foram dispersas. Se a gente lembrar, em Atos 8, Saulo levou Estevão junto com outras pessoas para ser apedrejado. E naquele momento, quando ele foi apedrejado, a palavra de Deus diz que em Atos 8 houve uma grande perseguição. Vamos ler lá também, falando sobre isso. Atos 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, nós vemos que foi, então, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro, no ano mais ou menos 49 a 52 depois de Cristo, e ele escreveu para os judeus cristãos que foram dispersos neste momento, né? Aí a gente pergunta muitas vezes, por que será que Deus permitiu essa perseguição? Permitiu para que fosse levado o evangelho fora de Jerusalém, para que fosse esse evangelho levado a todas as pessoas. Então, Tiago, ele já começa escrevendo, né? Ele fala assim, tende alegria nas perseguições. Então é importante a gente saber que para quem foi escrito, para que a gente saiba que foi escrito para fortalecer essas pessoas que estavam sendo perseguidas. Então ele inspirava numa palavra de fortalecimento, de direção, uma palavra que realmente ajudasse eles. Inclusive o livro de Tiago, ele tem 50 imperativos. Então o Tiago, ele é uma pessoa incisiva. Ele falava com autoridade. Então, porque essas pessoas estavam precisando naquele momento, né? Estavam vivendo um momento de perseguição. Então, a gente já sabe ter uma noção do contexto aí do livro de Tiago. E agora nós vamos lá para iniciar o estudo hoje, que é sobre o capítulo 3 de Tiago. Aí começa assim, vamos ler lá então, o primeiro iniciando. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que estamos ensinando, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de alguma maneira, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, Tiago começa iniciando falando sobre o quê? Sobre aqueles que desejam ser mestres. A primeira coisa que ele precisa é ter um controle sobre aquilo que ele fala. Nós seremos conhecidos pelo aquilo que nós falamos. Se nós lembrarmos, Pedro, quando ele estava ali observando Jesus, que foi preso, chegaram algumas pessoas com ele e falaram assim: você também não faz parte lá dos seguidores de Jesus? Você fala igual eles. Então, quando nós aceitamos a Cristo, a gente traz uma bagagem do mundo, a gente traz uma bagagem que muitas vezes tem costume de falar palavrão, né? Muitas vezes falar palavras torpes, não pensar muito no que falar, né? Se irar facilmente. Então quando a gente chega para conhecer Jesus, a gente chega com toda essa bagagem. Então é necessário, a primeira coisa nesse proceder é a gente começar a permitir que Deus venha fazer uma limpeza no nosso coração. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se meu coração estiver cheio de rancor, de ódio, tristeza, amargura, ressentimento, né, todos esses sentimentos que realmente são sentimentos ruins, eu vou acabar falando isso. Então, quem de nós não chegou para Jesus aflito, né, como ele falou mesmo, né, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, né? Então, geralmente, a maioria das pessoas que chegam a Jesus, elas chegam dessa forma, né? Então, a gente precisa, primeiro passo, ele fala aqui, a gente começar a tratar aquilo que está dentro do nosso coração, para que aquilo que a gente for falar, as palavras que a gente proferir, não sejam palavras de morte, mas sejam palavras de vida. Então, Tiago começa já, né, falando para nós aqui, se você deseja ser um mestre, se você deseja ser uma pessoa que ensina, entenda que Deus vai cobrar de você mais, porque aquele que é mais dado, mais será cobrado. Então, a gente precisa buscar essa reforma na nossa forma de falar, né, primeiramente, tirando todos os sentimentos que não vêm de Deus do nosso coração, para que a gente possa abençoar as pessoas, né?
Aí ele continua no versículo 3, né? Capítulo 3, versículo 3, ele fala assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Então, ele fala aqui, o que dirige as pessoas? Aqui ele faz um paralelo. Primeiro ele tem um navio, um leme. Então esse navio e esse leme é uma peça pequena do navio. O navio é gigantesco, tem vela, tem um monte de coisa. E ele tem uma pecinha lá que faz toda a diferença. Porque é essa pecinha chamada leme é que vai direcionar para onde esse navio vai. Para que direção que ele vai. Assim também o cavalo. É um animal forte, um animal, né, difícil de dominar. Agora, se você coloca o freio na boca dele, você consegue dominá-lo e consegue também direcionar ele para ele te levar onde você desejar. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a nossa língua também é um pequeno órgão, mas esse órgão ele tem o poder de controlar muitas coisas em nossas vidas, porque é através da língua que você vai falar as suas palavras. Então, as suas palavras vão te direcionar por um caminho de bênção ou de destruição. Jesus falou que é posto dois caminhos para nós, um caminho de bênção e um caminho de destruição. Então nós precisamos aprender a usar as palavras ao nosso favor, aprender a usar as palavras, né, a ter esse domínio próprio, porque muitas vezes a gente esquece que a gente tem que exercer essas autoridades sobre a nossa língua, assim como o leme lá dirige o barco e o freio dirige o cavalo. Você tem a responsabilidade de ter o controle com a sua língua, daquilo que você fala, das palavras que você profere, né? Porque Deus deixou um versículo para a gente ter muito cuidado. Está lá em Mateus 12. Fala sobre que daremos conta de toda palavra que nós proferirmos de nossa boca. É Mateus 12, 36. Fala assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras vocês poderão ser absolvidos, ou por suas palavras vocês serão condenados. Então, não adianta a gente querer reclamar, murmurar. Lembre-se que a murmuração levou o povo de Israel a ficar 40 anos rodando no Egito, né? Então, perdeu-se uma geração, por causa que, ao invés de eles terem as palavras corretas, às vezes eles controlaram as palavras deles. O que eles fizeram? Eles levantaram o povo a uma rebeldia. E, por causa dessa rebeldia contra Deus, acabaram ficando 40 anos naquele deserto, para poder só a próxima geração entrar na Terra Prometida. Então, a responsabilidade é sua. A palavra que sai da sua boca vai gerar consequência na sua vida, nas nossas vidas, tá certo? Então, é importante nós pedirmos ao Espírito Santo esse domínio próprio para que a gente possa controlar aquilo que nós falamos, saber aquilo que nós falamos, né? Inclusive, falar demais também não é muito bom, né? Em Provérbios 17, 28, fala assim, que as pessoas que falam demais, muitas vezes passam por tolo. E aquele que não tem muita inteligência, mas fica calado, ele passa por sábio. Então, o proferir muitas palavras, muitas vezes não é bom. A gente tem que pensar antes de estar falando as coisas, né? Antes de estar proferindo as palavras, tá certo? Então, vamos lá voltar de novo no versículo. Nós paramos no 4. Semelhantemente, agora o 5, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por um simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É terrível aqui, né? Tiago dá uma visão ruim e destrutiva do que a língua pode ser nas nossas vidas. Ele fala aqui que a língua é cheia de iniquidade, que assim como uma fagulha queima uma floresta inteira, uma palavra também pode destruir uma vida. Hoje as pessoas muitas vezes não pensam muito no que falam, né? A gente tem que entender que, principalmente você pai, mãe, você tem autoridade sobre o seu filho, você precisa corrigir o seu filho. Mas muitas vezes as palavras que usamos, ao invés de corrigi-los, nós destruímos os sonhos, as expectativas, destruímos a motivação, né, dessa geração nova que está vindo. Então eles precisam pedir sabedoria para Deus. Porque a iniquidade, o que é a iniquidade que ele fala aqui? Que a língua é cheia de iniquidade. Iniquidade quer dizer aquele que vive na prática do mal. Inclusive nos povos, no tempo da lei, quando o povo não tinha mais, se considerava um povo iníquo, muitas vezes veio o juízo de Deus. Então, quando nós falamos palavras iníquas, nós podemos gerar juízos contra nós mesmos. Nós acabamos gerando juízo contra nós mesmos. Assim como uma nação gera juízo contra ela, pela falta de arrependimento, pela falta de pedir perdão, pelo aquilo que falou, porque muitas vezes nós, seres humanos, temos uma dificuldade de pedir perdão, né? De se arrepender, de falar para o filho, desculpa filho, eu estava nervoso naquele momento e perdi as estribeiras e falei aquela palavra e lancei uma maldição sobre você, porque a gente lança maldição, muitas vezes lança maldição na hora do nervosismo, lança maldição sobre as pessoas que mais amamos, porque aquelas que estão próximas é que vão receber muitas vezes as nossas palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras, porque Jesus falou que o que contamina, né, o que está lá em Mateus, vamos ler lá também, importante, Mateus 15. Mateus 15 fala sobre o que realmente contamina o homem. Questão da palavra. 15:18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Nós vimos aqui que existem muitos pecados da língua, né? Mentira, maledicência. A gente fica olhando muitos pecados exteriores, né? Aquele que está estampado, que você olha a pessoa e você enxerga o pecado. Agora, e quem nunca mentiu? Quem nunca falou mal de alguém? Né? Nem eu. Todos nós um dia acabamos falando mal. Só que a gente precisa pedir perdão para Deus, precisa se arrepender, falar, Senhor, eu me falei mal daquela pessoa, não devia ter falado, eu tive medo de falar alguma coisa lá e falei aquela mentira, porque nós precisamos viver uma vida sincera, verdadeira diante de Deus. Deus nos chama, em Colossenses 3:8, a nos despir do velho homem, né? Vamos ver lá? Colossenses, aqui ó, Colossenses 3, do 8 ao 9. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, né? Linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e imagem do seu Criador. Então, nós precisamos entender que Jesus nos chamou para o novo. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Então, se você é uma nova criatura, uma nova pessoa, você precisa agir de uma forma diferente também, uma forma nova. E essa forma nova é
controlando a sua língua, melhorando seus relacionamentos, a forma de você conversar, a forma de você falar, despindo daquele velho homem que você era antes de conhecer Jesus. Agora você é uma nova criatura, agora você é filho de Deus, e não convém para os filhos de Deus praticarem tais coisas, como mentira, maledicência, como ira, palavrões e muitas coisas, né? Se você ainda fala palavrão, você já está há muito tempo cristão, ainda fala palavrão, está na hora de pedir. Faz a oração de Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau em mim e torna a trazer a alegria da tua salvação. Nós precisamos reconhecer, se ainda agimos de certas maneiras que desagrada a Deus, tem algo dentro de nós ainda que precisa ser extirpado, precisa retirar com raiz e tudo. E é só Jesus, o Espírito Santo, que pode trazer a memória para você e tirar tudo isso, para você viver uma vida sem peso, não carregar ninguém com você, né? Perdoar. Por isso que Jesus falou que é muito importante a gente perdoar. Aí, continuando no capítulo 3, versículo 9, ele vai continuando falando assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce, né? Provérbios 18 fala sobre o poder da palavra. Há poder de vida e há poder de morte. Lembre-se que no capítulo de Gênesis, primeiro capítulo, tudo foi criado pela palavra. Então Deus fez trazer à existência tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você sente, foi pelo poder da palavra. Então é a palavra que traz a vida, mas a palavra também tem o poder da morte, da destruição. E a gente que escolhe vida ou morte. O que você escolhe? Palavras de vida ou palavras de morte? Maldição ou bênção? O que você escolhe? E está tudo na tua boca, é tudo na tua língua, na tua palavra. Aquilo que você lança, a semente que você lançar, essa vai produzir fruto, ela vai crescer e vai produzir fruto. Por isso que a gente brinca, né, tem ditado: não faça tempestade em copo d'água, né? Por quê? Se você plantar um mal, você vai colher esse mal multiplicado. Então é melhor plantar o bem. Então, tudo que você falar, a palavra que você falar, ela é uma semente lançada. E essa semente, você tem que entender que ela vai multiplicar. Então, cuidado com o que você fala, tá certo? Tem muita gente que fala assim, que odeia tal pessoa. Não, essa pessoa eu não perdoo nunca. Diz assim em 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, as pessoas pensam que matar alguém é só usando uma arma, né? Uma arma de fogo, uma arma branca, né? Ou assassinar mesmo uma pessoa. Mas Jesus falou que aquele que odeia seu irmão é assassino. É considerado como homicida por Deus. Tem muitos pais aí assassinando os filhos. Muitos maridos assassinando esposas. Muitas esposas assassinando os seus maridos através das palavras que lançam um contra os outros. Vocês estão fazendo o papel do inimigo. A palavra de Deus, Jesus falou que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. E também fala que ele veio para destruir as obras do diabo. Então, você pensa duas vezes na palavra que você vai falar contra o seu esposo, contra a sua esposa. Valorize seu esposo, valorize sua esposa, valorize seus filhos. Seu filho é a herança de Deus para você. É sua responsabilidade educá-lo no caminho do Senhor. Se ele está com problemas, está com dificuldades, se aproxime dele. A fé não é a certeza das coisas que nós esperamos e que não vemos? Então, pela palavra, você lançando palavras de bênção na vida do seu filho, você vai ver o seu filho sair da situação, muitas vezes que está na droga,
fazendo coisas erradas, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, está rebelde. Não adianta você xingar ele, não adianta você falar palavras que, você é mesmo isso, aquilo, outro, né? Muitos pais falam, você é um vagabundo, você não vai dar para nada, né? Essas coisas tão ruins que a gente ouve por aí. É triste. E às vezes, muitas vezes, dentro do mundo cristão, dentro das pessoas que se dizem de Cristo. Tá bom? Então, nós precisamos limpar o nosso coração de todas essas coisas. A palavra, ela é considerada ela um símbolo da água. Se você ler lá depois Efésios 5:15, 16, vai cair. Jesus faz um paralelo entre o casamento, o homem e a mulher, e a igreja e Cristo. E ele fala que ele purificou a sua igreja pelo lavar regenerador da palavra. Então, ele purifica a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a noiva de Cristo. A noiva está sendo purificada através da palavra, lavar regenerador da palavra. Então, a palavra, ela tem esse poder de limpar. Então, você tem que se encher da palavra de Deus, porque se enchendo da palavra de Deus, você vai se purificar, e não só purificar. Também diz a palavra que ele falou assim, aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Agora, que rio de águas vivas é essa? É da palavra de Deus. Quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu me encho da palavra de Deus, quando eu ponho em prática os ensinamentos de Cristo na minha vida, aí eu vou ter essa fonte de vida para dar para as pessoas, principalmente as mais próximas de mim, da minha família, todas essas pessoas. Então, a água, ela purifica, a água, ela traz vida, mas a palavra que simboliza a água faz essas duas coisas, mas tem a palavra também que simboliza juízo. Em Apocalipse, fala que com a espada que sai da boca do Cordeiro, ele vai destruir os exércitos de Satanás e da besta. Ali a espada que sai da boca não é uma espada, ali é a palavra. Então, olha o poder da palavra de Deus. E uma palavra só, ele vai destruir todo o exército do anticristo na Batalha do Armagedon e vai instaurar o seu reino aqui na Terra. Então, nós precisamos usar a palavra da maneira certa. É isso que espero que você tenha entendido. Até aqui, nós falamos sobre isso, o poder da palavra, o poder da língua, o domínio da língua, mas ele também continua falando para nós sobre 2 tipos de sabedoria, para a gente fechar aqui esse capítulo, né? Então ele fala aqui no 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, e não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aqui vemos ele fazendo 2 comparações, né? A sabedoria divina, que vem de Deus, e a sabedoria humana. E ele começa com a sabedoria humana. Então ele fala para nós aqui que a sabedoria humana pode ser até demoníaca. Por quê? Porque a sabedoria humana é aquela sabedoria que se ufana, é aquela sabedoria que a pessoa se orgulha, a pessoa se enche de altivez, esse tipo de sabedoria. E o tipo de sabedoria humana é o tipo daquela sabedoria legalista, aquela pessoa que faz as leis, cria as leis, mas elas mesmas não cumprem a lei que ela cria. É o que Jesus falava dos fariseus. Vocês são como túmulos caiados, cheios de beleza por fora, e bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, farisaísmo não. Sabedoria não é farisaísmo. Conhecimento por si só não vale nada. Tem que ter sabedoria para usar esse conhecimento. Então nós precisamos entender que a verdadeira sabedoria é diferente dessa, né? A verdadeira sabedoria, ela é mansa. A verdadeira sabedoria
não é cheia de religiosidade, legalismo, cheias daquelas pessoas que se acham detentores da verdade, que enquanto ela não ficar com a última palavra, para ela não tá bom, né? Ou aquela pessoa que gosta de muita polêmica e não chega a lugar nenhum. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria só traz confusão, só traz divisão, só traz contenda, só traz empobrecimento para o reino de Deus, porque divide o reino de Deus. E Jesus falou que o reino dividido não prospera, não avança, né? Então, esse tipo de pessoas que se consideram aí pessoas sábias, pessoas aos seus próprios olhos, pessoas que cheias de diploma, não que ter diploma, ter isso, ter aquilo é ruim. Não, é importante conhecimento. Conhecimento é a base. Mas se você não souber usar isso de acordo com a vontade de Deus e dessa forma, de uma forma sábia, que venha a ser construtiva, que venha a ser para edificar o corpo de Cristo, que venha para unir o corpo de Cristo, não adianta nada essa sabedoria só sua, só para você prevalecer, só para você ser o dono da verdade. Nós não precisamos de farisaísmo, né? Os religiosos do tempo de Jesus não estavam correspondendo à necessidade do povo. O povo olhava os ensinamentos dos fariseus e olhava de Cristo e falava assim: este, Jesus, quem é esse homem, esse Cristo? Ele ensina com autoridade. Então, a autoridade não está em declarar regras e na posição que você almejou, que você alcançou por causa dos seus títulos. A autoridade está em que você ensinar, você fazer aquilo que você ensina. E Jesus era assim, né? Então precisamos de cristocentrismo, não farisaísmo. Cristocentrismo é o quê? Eu falo, eu faço. Eu falo, eu sou exemplo primeiro. Eu vou à frente, né? Eu liderando aquelas pessoas naquilo lá que eu estou ensinando. E para fechar tudo, ele fala no final aqui da verdadeira sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, a verdadeira sabedoria, ela é pacífica. Tem uma história interessante para a gente fechar, que é quando Jesus está indo para Jerusalém com seus discípulos e ele passa por Samaria. Está lá em Lucas, vamos lá? Lucas 9, 51. Agora vamos ler Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo esses, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Bonzinho eles, né? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Fechando tudo que nós falamos até agora, a verdadeira sabedoria é para trazer salvação, é para salvar. Então, é para você usar a verdadeira sabedoria, as palavras, para aquela pessoa que está lá em depressão, está tentando se suicidar, está se sentindo a pior pessoa do mundo, fracassada, sentindo que não consegue avançar. Não importa a situação, que você possa ter alguém próximo de você, a verdadeira sabedoria de Deus é o que Jesus falou aqui. Jesus não veio para destruir, e nós também não estamos aqui para destruir as pessoas com palavras.
Nós estamos aqui para trazer salvação, salvar aquele que estava perdido. O juízo quem vai fazer é Deus. Então não cabe a nós julgar, usar palavras para julgar, condenar, cabe a nós salvar. Jesus falou aqui para os seus discípulos: será que vocês não sabem de que espírito nós somos? Nós não somos espírito de condenação, nós somos um espírito de salvação, tá bom? Então guarde isso, use as suas palavras para trazer edificação, salvação, transformação. A verdadeira sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela traz unidade, ela traz compreensão. Que esse capítulo, você tem grandes ensinamentos para nós, mas tudo aqui precisa pôr em prática. Então não adianta nada tudo que nós falamos aqui se amanhã você não orar a Deus e pedir força para pôr em prática. É fácil colocar tudo isso aqui em prática? Não é fácil, é difícil para todos, indiferentemente, pastor, outras pessoas, membros, líderes, qualquer pessoa. É difícil, não é fácil. Ninguém é especial e ninguém está isento aos ataques do mundo, aos ataques do nosso inimigo. Mas se você perseverar, mas se você lutar, você vai vencer e você vai conseguir. Quero encerrar fazendo uma oração com você e pedir para que Deus venha nos dar condições de pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tá bom? Senhor, que essas palavras não sejam somente palavras, Pai, mas que elas venham trazer mudança, transformação. Isaías fala que toda palavra que sai da tua boca não volta para ti vazia, mas antes ela cumpre o que ela tem de propósito. Então que essa palavra venha cumprir o propósito na vida de cada um de nós, que teu Espírito nos ajude a pôr em prática tudo isso, ó Pai. Não é fácil, mas sabemos que no Senhor nós podemos todas as coisas. Em Ti, né, tudo podemos naquele que nos fortalece, tá certo? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, Deus abençoe você. Até a próxima aula, que seria a próxima semana, capítulo 4. E fique com Deus. E foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para vocês.